Olha só, deixa eu voltar a tratar de um assunto que a gente chegou a anunciar, porque o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris estão empatados nos 7 estados considerados decisivos para a eleição presidencial dos Estados Unidos. Pelo menos foi o que apontou a pesquisa do The Washington Post nesta segunda-feira. Os dois aparecem com 47% de intenções de voto entre os eleitores que decidiram em quem vai votar, considerando a média dos estados há 2 semanas das eleições. Entre os indecisos, Kamala tem 49% das intenções de voto e Trump 48%. Essa pesquisa foi realizada com mais de 5 mil eleitores nos chamados swing states, que são os estados do Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e também Wisconsin. Você, Roberto Mota, as pesquisas apontando empate entre Kamala Harris e Donald Trump. Vai ser com emoção então, hein, Mota? Caniato, quando a grande mídia diz que um candidato de direita está empatado com um candidato de esquerda, é porque o candidato de direita provavelmente está na frente. Há inúmeros indicadores que mostram que Donald Trump está levando vantagem. Há várias pesquisas, a Bolsa de Apostas nos Estados Unidos dizem que um dos fatores decisivos foi o apoio que Trump recebeu de Elon Musk. Também tem um candidato a vice na chapa de Trump, J.D. Vance, que tem feito um trabalho espetacular. Inclusive dizem que se Trump for eleito, esse é o último mandato dele, porque a Constituição americana limita agora a qualquer pessoa a 2 mandatos, mesmo que não consecutivos. Então, se o Trump for eleito, provavelmente J.D. Vance seria o seu sucessor. A eleição de Trump tem potencial de mudar muita coisa no mundo, porque se um Javier Milei incomoda muita gente, Milei e Trump incomodarão muito mais. Você, Dávila, as pesquisas apontando empate entre Kamala e Donald Trump. Faltam 2 semanas para as eleições americanas, Dávila. É verdade, Caniato. E mais importante que as pesquisas são as tendências, os famosos trackings. E os trackings mostram que a candidatura de Donald Trump está acelerando, subindo, e que a candidatura de Kamala Harris, ela praticamente encontrou um platô ali, sobe muito devagarzinho. Então, essa reta final, hoje, a chance de Donald Trump conseguir superar e vencer as eleições. Agora, tem o tal história do colégio eleitoral, né? Como aconteceu no passado. Os democratas ganharam no voto popular e perderam no colégio eleitoral. Então, também temos esse outro ponto a levar em consideração na eleição americana. Não é somente o voto popular, é o voto nos colégios eleitorais. Mas o que está mostrando é justamente nesses swing votes, swing states, esses estados que mudam de lado em uma eleição para o outro, é onde está virando o voto a favor de Donald Trump. Então, vai ser sim uma eleição muito disputada, muito acirrada. Mas hoje parece que o favoritismo começa a despontar mais para Donald Trump. Pois é, a percepção do Beraldo, que mora nos Estados Unidos, acompanha essas movimentações. Há dúvidas também acerca da metodologia adotada por esses institutos, né, Beraldo? Queria que você trouxesse as informações de bastidores em relação a essas pesquisas, a divulgação desses números e, claro, essa dúvida em relação aos estados pêndulo, né, os swing states. Pois é, sempre há dúvida sobre pesquisas eleitorais, né? Afinal de contas, a metodologia, ela pode ali, de alguma forma, sofrer alguma influência que acaba favorecendo o lado A ou o lado B. Por isso, nos Estados Unidos, se tornou muito popular ferramentas de consolidação de pesquisas. Ao invés de olhar o resultado de uma pesquisa exclusiva, você olha para a média das pesquisas em relação a um estado ou do país inteiro. Agora, nesse momento, de fato, Donald Trump tem um momento, ganhou um momento a sua candidatura, ele está num período positivo para ele, que é o fundamental, que é essa percepção positiva na reta final. Hoje, por exemplo, já se inicia a votação antecipada no estado da Flórida.
e outros estados começam já as suas votações. Você não precisa esperar o dia da eleição para votar. Então, a definição dessa eleição ela já começou. E Kamala Harris vinha muito bem. A gente precisa lembrar dessa cronologia. Donald Trump sofreu o atentado, aquele tiro que quase lhe tirou a vida, realmente por milímetros. Ele só teve a sua orelha ali atingida. Depois, na sequência disso, quando o país estava em comoção em razão da tentativa de assassinato, não de um candidato, mas sobretudo de um ex-presidente, houve a desistência de Biden de concorrer à presidência, a concorrer à reeleição, para que Kamala Harris, a sua vice, pudesse assumir esse posto. E ela, então, foi ganhando esse momento, até que houve o debate, inclusive, entre Kamala Harris, o único debate da eleição, entre Kamala Harris e Trump, e Kamala Harris surpreendeu positivamente. Ela acabou se saindo bem. Donald Trump não estava ali num bom dia e aquilo foi positivo para Kamala Harris. Então, ela vinha ganhando o momento. Mas, nas últimas semanas, ela, sobretudo na última semana, ela deu algumas entrevistas que foram desastrosas para ela, que revelaram um lado de dificuldade ali de articular sobre temas relevantes dos Estados Unidos nesse momento, e ela passou a ser vista como uma candidata fraca que favorece, então, Donald Trump, que tem esse perfil, apesar da idade avançada, mostra ali vigor físico, foi ao McDonald's, trabalhou, ele vive batendo pé por aí, fazendo grandes eventos, reunindo muitas pessoas, então ele tem trabalhado muito essa percepção de que ele é a figura forte, firme, corajosa que os Estados Unidos precisa para resolver os seus problemas nesse mundo tão desafiador que nos encontramos, com a questão da Ucrânia e Rússia, da questão de Israel com Hamas, Hezbollah, Irã. Então, o momento é favorável para ele. E aí, só para finalizar, Canhato, uma coisa importante da gente registrar é que a candidatura de Kamala Harris, ela levantou no último trimestre mais de 630 milhões de dólares, ao passo que Donald Trump levantou 190 milhões de dólares. Então, veja como está desproporcional a quantidade de dinheiro na candidatura de Kamala Harris e, mesmo assim, Donald Trump tem tido sucesso no fortalecimento da sua campanha. Me parece que vai se desenhando realmente um momento final bastante favorável ao candidato republicano. Pois é, esse é um bom termômetro, né? O termômetro da arrecadação de fundos. Campanha democrata de Kamala Harris conseguiu levantar um volume muito maior de dinheiro. Quer trazer seu último comentário, Mota? A gente vai para o break comercial, trazer outras informações na sequência. Se você quiser fechar em relação a essa desproporcionalidade, em relação aos recursos arrecadados, por favor. Eu acho que a grande questão hoje na eleição americana não é nem tanto uma superioridade da campanha do Trump, quanto é de um desastre na campanha da Kamala Harris, né? Teve aquela mudança, né? O candidato era o Biden teve aquele debate desastroso com Donald Trump, e aí foi feita uma manobra inédita para retirar o Biden do jogo e colocar a Kamala Harris, né? Que deu uma manobra que deu uma volta no processo tradicional de escolha de candidatos dos Estados Unidos. E isso provocou estranheza e muita gente diz, inclusive, que a mulher do Joe Biden não aceita isso de jeito nenhum. E que essa é a explicação para o Joe Biden ter usado um boné do Trump numa ocasião há pouco mais de um mês atrás e tirado fotografia. E rodou pela internet. Então, essa é a grande questão nos Estados Unidos de hoje. Ideias profundamente equivocadas da candidata dos democratas, como a ideia de congelar preços de alimentos. Assim, uma coisa do Brasil dos anos 80, ou a ideia de tributar o ganho em ações, mesmo que elas não tenham sido vendidas. Então, a sensação que você tem quando escuta a candidata democrata falar é de uma inexperiência profunda, né? Lembra muito uma certa figura que nós já tivemos aqui na política brasileira, que quando terminava de falar você ficava totalmente confuso porque não entendia nada do que ela tinha acabado de dizer.
Também conhecida nos corredores de muitas redações como a rainha dos memes. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta.